Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Alcolumbre? Você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? Então a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar. Lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas eu vou explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que impeachment não passa. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou no mínimo não atrapalhem. A ameaça é sempre a mesma: colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é? O Mota, me diga aí, Mota. Jornalista Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos, faz denúncias seríssimas sobre o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e é por isso que nem pedido de anistia e nem de impeachment, muito menos de ministro ou até mesmo de Lula, vai passar no Congresso Nacional por causa dessas denúncias. Tem gente com rabo preso em Brasília e agora a caixa preta foi aberta aqui. Pessoal, o Alan dos Santos fala esse tipo de coisa porque ele está exilado ali nos Estados Unidos e dali ele soltou uma verdadeira bomba com provas. Você vai ver aqui agora. Preste atenção, é por isso que o Brasil está todo amarrado e não anda. Não adianta. Pode colocar quem quiser ali da direita na presidência do Brasil, que enquanto tiver esse balaio de gato todo ali no Congresso Nacional, junto com o Executivo, não vai andar nada no país. Preste atenção na fala dele, dá um like nesse vídeo, pessoal, e se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito nesse canal, está perdendo tempo. Olha só o que ele tem para trazer e voltamos em seguida. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, né, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes. Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Exonerado por Bolsonaro. Só não, peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor, durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF. Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF,
agora preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Ontem eu recebi um documento muito legal, né, da Polícia Federal, da época do regime militar, Lacombe. Pois bem, esse documento aí, Lacombe e Max, é um documento de 1981. É um documento confidencial, óbvio, né? Liberado recentemente para mim, e eu pude publicar isso no X. Esse documento mostra o tio do Alcolumbre envolvido com garimpo ilegal, ouro, venda de ouro, venda de metais, tudo isso de forma absolutamente criminosa no Amapá. Então, a partir disso aí, o que eu fiz? Eu falei, opa, então agora nós vamos usar toda a nossa equipe, todas as nossas forças para mostrar como é que essa família chegou a ter tanto poder naquele estado. Aí eu escrevi assim, ó, o Davi Alcolumbre acha que o Washington, D.C., não sabe como funciona a operação dos terroristas e narcotraficantes em relação ao garimpo ilegal. Ele acha que a lei Magnitsky é pesada. Na verdade, eu questionei, né? Ele acha que a lei Magnitsky é pesada? Agora sim, consigo ler aqui, obrigado. Creio que ele não saiba o que são as sanções relacionadas a quem está ligado ao terrorismo. Magnitsky é fichinha. Porque o que acontece? Vai para a parte de baixo ali, produção, enquanto eu vou fazendo uns comentários aqui. O que acontece? O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo para o lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Será? Não. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Né? Termo, né? O Estado de Direito é um termo do final do século XIX, surgiu na Alemanha, e a partir de então todo mundo gosta de arrotar Estado de Direito. Estado de Direito. Ou seja, que aqui em inglês eles chamam de rule of law. E o Estado de Direito seria o império da lei. Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Clica ali no documento agora. Agora vamos ao documento para a gente poder entender quem é a família Alcolumbre. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar, o que, embora não envolva diretamente Davi, à época, né, tinha 4 aninhos, lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. O irmão de Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, esteve envolvido em escândalos e alvo de investigações por corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos no estado do Amapá. Alguns dos casos, clica ali em Show More, ali, turma. Alguns dos casos vocês vão lembrar, o Máximo talvez vai lembrar, na época da Covid, as licitações, mas tem coisas piores. Então o que a gente tem ali? Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo para a CPMI. Era CPI, né? Não era CPMI, não era mista. Era do Senado, foi no Senado. CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas a gente vai explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pode ir descendo, produção. Obrigado. Aí, o Josiel é o daquele do aeroporto ou o aeroporto é outro? É o do aeroporto. Ah, é do aeroporto. O próprio. Como se não bastasse, tem um lance do aeroporto ainda que a gente vai chegar lá. A PF, então, apontou esquemas de falsificação de laudas de contaminação por mercúrio em garimpo ilegais na região norte, envolvendo empresas próximas a políticos locais, inclusive a família de Alcolumbre. Essa foi a Operação Minamata em 2021. Imagina se fosse andando em jet ski pé de baleia.
Hã? Aí é cadeia, né? Aí é cadeia, porque contaminação de mercúrio